Olá, estudantes! Bem-vindos à primeira aula de instrumentação aplicada. Estou fazendo alguns testes e provavelmente todas as nossas aulas de instrumentação aplicada serão postadas também no YouTube, no formato de videoaula. Bom, nessa primeira lição nós vamos ter algumas noções básicas de controle e também o princípio de funcionamento dos sensores. Inicialmente, vamos imaginar o seguinte: qual é o significado de um gráfico desse tipo? Este gráfico, na verdade, é um gráfico clássico de controle. Através desse gráfico, vocês vão perceber como os sensores são fundamentais para que um sistema de automação funcione de forma adequada. E isso depende do quê? De um controle eficiente. Controle vem do quê? De controlar algo, controlar alguma situação. E então, nós vamos aprender agora o significado deste gráfico. Bom, neste gráfico, nós temos uma variável que é controlada e temos também um tempo. Ou seja, nesse eixo nós temos o valor da variável. Esse valor inicia do zero e vai até um ponto aqui, vai oscilando até que ele se estabiliza num termo chamado set point. Esse set point, na verdade, é o valor que eu desejo, é o valor que eu quero que o meu sistema de controle adote. Só que o que acontece? Meu sistema de controle ele não consegue fazer com que a minha variável controlada atinja de imediato o set point, o valor desejado. O valor atual é esse valor aqui em azul. Então repare que um sistema de controle eficiente faz o quê? Ele tenta ajustar, à medida que o tempo passa, a variável controlada para que ela atinja o quê? O valor que eu desejo. Então, esse é o objetivo fundamental do controle. Só que para isso tudo, o meu sistema de controle ele precisa saber qual é o valor atual dessa minha variável controlada. Caso contrário, como eu vou saber se está longe ou perto do valor desejado? Não tem como eu saber. Então, esse é o objetivo do controle. E é o objetivo do sensor, desculpe, que é o quê? Tentar fornecer informação ao meu sistema de controle sobre o valor atual. E para isso nós temos um diagrama muito famoso, que é o diagrama do quê? O diagrama de controle em malha fechada. Na verdade, nós temos dois sistemas básicos de controle, o de malha fechada e o de malha aberta. O de malha fechada é representado neste desenho aqui. Observem que eu tenho o quê? Um set point, valor desejado, envio para o meu controlador vai acionar um atuador para fazer o quê? Para ele poder manipular a minha variável, para que a minha variável atinja o quê? O valor que eu desejo, que é o set point. E aí, dentro do processo aqui, eu faço uma medição, através do quê? De um sensor, para ver como está a minha variável controlada. E esse meu sensor vai enviar para um transmissor, que vai enviar então para o meu sistema de controle, que é esse aqui. E o meu controlador vai verificar o quê? Ele vai pegar o meu set point, minha variável desejada, subtrair da variável controlada e vou encontrar uma coisa chamada desvio, ou seja, eu vou descobrir quanto que ele está desviando do valor desejável. Vamos voltar no slide anterior só para vocês terem uma ideia? Reparem que esse é o meu valor desejável. Esse seria o desvio, olha, entre o meu set point e o valor atual. Reparem que à medida que o tempo passa, esse desvio vai diminuindo. Por que ele diminui? Porque o meu controlador, ao verificar o desvio, vai fazer as correções necessárias. Se ele verificar que a variável está muito acima do normal, ele vai diminuir a ação do atuador. Através do quê? Do cálculo do desvio. Se ele reparar que a minha variável caiu muito de valor, ele tem que acionar o atuador novamente. Então, com o cálculo do desvio, ele sabe que baixou o nível da variável controlada demais, ele volta a ativar o atuador. E assim vai sucessivamente até ocorrer o quê? A convergência do valor atual para o set point. Esse é o objetivo, então, do sensor. Olha o sensor aqui. E a questão do sensor é fundamental na instrumentação aplicada. Nós já vamos explicar por quê. Mas eu gostaria que vocês tivessem o claro entendimento do que seria essa malha fechada. Reparem que isso, por que a gente chama isso de malha fechada? Porque o set point ele entra aqui é a variável controlada, e volta para cá, formando o quê? Um ciclo fechado, uma malha fechada. E o que seria uma malha aberta? Uma malha aberta, eu não teria esse processo aqui, olha, de medição da variável controlada para uma tomada de decisão, cálculo de desvio e por aí vai. E quando vocês olham para isso, geralmente vocês imaginam o seguinte, olha, então esse sistema de controle em malha aberta não é tão eficiente quanto malha fechada. Depende. Porque o que acontece? Alguns sistemas eu consigo controlar tranquilamente minha variável controlada sem a necessidade de monitoramento de sensores. Um exemplo claro disso é o motor de passo, por exemplo.
Dependendo da qualidade do motor de passo, o acionamento das bobinas para fazer uma movimentação passo a passo do motor é facilmente controlado através de quê? Do pulso. Eu envio 3, 4 pulsos via controlador, eu já tenho o quê? Um passo definido de movimentação. Então eu não preciso de um controle de posição, um sensor de posicionamento do motor para saber se ele está correto ou não e fazer o controle, no caso de um motor de passo. Mas se eu pegasse um motor de corrente contínua, corrente alternada, aí muda de figura. Se eu quiser ter o que? Posição controlada. Então esse é um aspecto muito importante para a gente entender que malha fechada e malha aberta, nenhum é melhor do que o outro. Isso vai depender da aplicação do sistema de atuação do controlador. E o que acontece? O melhor é sempre o quê? O caminho mais simples. O caminho mais complicado é mais custoso e também tende a maiores erros. Então, se eu posso trabalhar em malha aberta, eu vou trabalhar em malha aberta. Mas, a princípio, nós estamos considerando a malha fechada porque tratamos o quê? De uma questão de instrumentação aplicada que envolve sensores. E o caso do sensor envolve o quê? Malha fechada, conforme a gente entendeu a priori nessas noções básicas de controle. Bom, alguns exemplos de controle para vocês terem uma ideia, né? Você pega o caso de um avião. O avião, ele segue diferentes rotas aqui, correto? Vocês concordam comigo que o avião, na verdade, na prática, essa seria o quê? O set point dele, trajeto desejável. Mas devido a algumas turbulências, ele acaba o quê? Oscilando por esses caminhos. Devido ao quê? Instabilidade, turbulência, temperatura, pressão e outros fatores. Então, como que eu faço para estabilizar isso daqui? Através de um sistema de malha fechada. Obviamente, né, isso pode ser feito por meio do controle automático, piloto automático, controle de navegação e por aí vai dentro de um avião. E isso tem que ser necessário, porque se você for imaginar, as instabilidades, as fontes de ruído que vão tender a tirar o avião dessa trajetória ideal são várias e não são tão controláveis. E agora imagine uma situação seguinte, você dirigindo um carro numa rodovia e passa um caminhão correndo na pista contrária. Gera uma turbulência no carro. E essa sensação você percebe através do quê? Da direção. Então, essa sensação que você tem é como se fosse um sensor. E qual é a sua reação? Trazer o carro de volta para o caminho correto, que é o sistema de atuação. Então, esse é o princípio básico de controle. Né? Você trazer o seu sistema, suas variáveis controladas para o valor desejado ou set points, que a gente disse agora há pouco. Bom, com isso acho que ficou bem claro a importância de um sensor em um sistema de controle. Então, o sensor ele funciona, né, como se fosse um dos nossos sentidos humanos, o tato, audição, visão, olfato ou paladar. E ele vai fornecer informações fundamentais para que o meu sistema funcione de forma adequada e, olha, sem intervenção humana. Quando a gente fala sem intervenção humana, automaticamente vem o quê? Automação industrial, onde eu quero fazer com que os meus sistemas sejam automáticos. Você consegue imaginar, então, numa indústria, quantos processos automatizados requerem o uso de sensores? Sensor de posição, sensor de temperatura, sensor de pressão, de nível. São várias situações dentro de uma indústria onde a gente precisa de sensores para o quê? Automatizar os nossos processos. Bom, feito isso aqui, nós podemos concluir essa primeira parte da aula dizendo que a instrumentação aplicada auxilia o controle de sistemas ao permitir uma obtenção de informações sobre o comportamento desses sistemas. E a aquisição dessas informações só pode ser feita por meio de sensores. É por isso que essa disciplina tratará da importância desses sensores na automação industrial. E a aplicação desses sensores nada mais é do que o objetivo fundamental final da instrumentação aplicada. Bom, pessoal, vamos tentar entender então o princípio básico de funcionamento dos sensores. Sensores são dispositivos que mudam seu comportamento sob a ação de uma grandeza física, podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que indica essa grandeza. Então, olha, o sensor mudou a temperatura, ele vai reagir de alguma forma, ele vai mudar o seu comportamento. Tá? Só que essa mudança de comportamento não é, às vezes, diretamente ligada à grandeza física, pode ser de uma forma indireta. Por exemplo, sensor de temperatura, ele pode ter um elemento ali que vai sofrer dilatação conforme variação de temperatura. Só que para eu medir essa mudança de dimensão, eu preciso de o quê? De um sensor de comprimento, que possa ser sensível ao quê? A mudança de comprimento. Então, olha, eu estou medindo mudança de dimensão, comprimento, devido à dilatação de temperatura, para fornecer o quê?
uma informação totalmente diferente, que é o quê? A temperatura, que é um outro tipo de grandeza. Então, é por isso que a gente fala, né, que o sensor ele não pega a informação direta. Por exemplo, a gente pode dizer que o nosso tato vai pegar a sensação térmica direta. Mas no caso de um sensor, ele não tem o tato. Mas ele tem o quê? Capacidade de medir outras grandezas. E ele faz o quê? Uma associação ou uma calibração para associar uma grandeza com a outra. Ok? Bom, logo, em algumas situações é preciso também então converter o sinal do sensor para uma grandeza que possa ser medida. Porque olha pessoal, uma dilatação térmica, se vocês pegarem lá, voltarem no tempo nas aulas de física, vocês vão perceber que 0,1 graus Celsius vai mudar muita pouca coisa em termos de dilatação de uma haste de metal, por exemplo, de 10 centímetros, por exemplo. É pouca coisa que muda. Logo, eu não consigo medir tão facilmente essa variação. Eu posso usar um sensor que vai medir mudança de resistência, por exemplo, para verificar a mudança do comprimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa mudança de resistência. Mas só para vocês terem uma ideia. Essa mudança de resistência vai ser muito pequena, então eu tenho que fazer alguma coisa para que esse sinal seja o quê? Seja possível de ser mensurável. E aí a gente trabalha com uma coisa chamada o quê? Condicionador de sinais. Então, quando nós temos um fenômeno que o sensor detecta e fazemos um condicionamento de sinal para que haja um sinal elétrico proporcional à grandeza física, ou seja, uma coisa que eu possa verificar, seja mensurável, eu estou trabalhando com algo chamado transdutor, que é o conjunto do sensor mais o condicionador de sinal, o tratamento do sinal. Porque muitas vezes o sinal do sensor é insuficiente para me permitir uma medição factível ou possível simplesmente de ser realizada. Bom, abaixo a gente tem um exemplo clássico do uso de condicionadores de sinais, tanto na entrada como na saída de um sistema. Olha que isso não é um sistema de controle, né? Não é um sensor usado para um controle. Então você tem um microfone, a minha voz falando no microfone é o fenômeno. O microfone vai captar, é um sensor, vai mandar esse sinal de entrada para o amplificador, que vai converter esse sinal para uma medida mensurável, ou seja, o condicionador. E esse condicionador vai enviar para onde? Vai converter para energia elétrica e energia sonora no alto-falante. Então nós temos aqui um sinal de entrada e um sinal de saída, e são dois transdutores, transdutor de entrada e transdutor de saída. Ok? Bom, com relação aos tipos de sensores, nós podemos dividir em grupos, de acordo com o seu princípio de funcionamento. Nós temos sensores capacitivos e resistivos, sensores magnéticos, sensores de efeito Hall, sensores piezoelétricos, strain gauges, sensômetros, né? Sensores ópticos e sensores ultrassônicos. Tá? Eu vou parar nesse momento e a aula continua no próximo vídeo. Isso é só para uma questão de limitação da capacidade de transmissão, porque se o vídeo fica muito longo, eu perco um pouco em qualidade e também fica mais difícil de vocês carregarem no sistema, ok? Eu poderia fazer uma aula mais longa, mas eu prefiro cortar nesse momento. Então, acionem, né? Ou seja, linkem na aula número 2, na parte 2 do YouTube, para acompanhar então a explicação de cada princípio de funcionamento dos sensores aqui descrito.